Olá, boa noite a todos. Retornamos então à nossa sexta aula, segunda parte do nosso curso de exercícios do Código de Normas do Estado de Santa Catarina. Então agora peço que os senhores se dirijam à 10ª questão do bloco 6. Agora vamos iniciar as disposições pertinentes, os exercícios pertinentes ao título 7º do protesto de títulos e outros documentos de dívida. Então, os senhores aqui me façam a gentileza. Acompanhem, por favor. Eu vou compartilhar aqui o código. Eu tenho que localizar o código aqui, só um minutinho, por favor. O livro 1, aqui, já está aqui a postos. Já está aqui a postos. Vamos lá. Compartilhar. Aqui. Questão de número 10. Relativamente às disposições gerais do tabelionato de protesto, assinale a alternativa incorreta. É permitido ao tabelião apontar título pagado ou indicado para aceite em praça não compreendida na circunscrição geográfica da respectiva serventia? Isso é falso. Não, é vedado. Artigo 844. É vedado a ele, tabelião, apontar um título que seja pagado ou indicado para aceite em praça não compreendida na circunscrição geográfica da respectiva serventia. O tabelião não poderá, sob pretexto algum, prorrogar prazos ou reter títulos revestidos dos requisitos legais, ainda que convenientes às partes. Verdade, é o 845. Vamos lá? Os senhores vão seguindo aí no código dos senhores, marcando aí com o nome-cola. O tabelião não pode, sob pretexto algum, prorrogar prazos ou reter títulos revestidos dos requisitos legais, ainda que convenientes às partes. Adiante, letra C. É cabível o protesto por falta de pagamento da certidão de dívida ativa que atenda aos requisitos do artigo 2º, parágrafos 5º e 6º da 6.830, de 22 de setembro de 1980. Isso é verdade. É cabível o protesto por falta de pagamento da certidão de dívida ativa que atenda aos requisitos do artigo 2º, parágrafos 5º e 6º da Lei 6.830. Artigo 846. Letra D, B e C corretos. Letra D. Para que seja efetuado o protesto de decisão judicial transitada em julgado, desde que tenha ocorrido o transcurso do prazo legal para pagamento, incumbe ao credor ou ao seu procurador apresentar diretamente na serventia ou e-mail eletrônico certidão de teor da decisão que indicará o nome, endereço e o número do CPF do credor e do devedor, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário. Exatamente. Artigo 846-A. Para que seja efetuado o protesto de decisão judicial transitada em julgado, desde que tenha ocorrido o transcurso do prazo legal para o pagamento, incumbe ao credor ou ao seu procurador apresentar diretamente na serventia ou e-mail eletrônico certidão de teor da decisão que indicará o nome, endereço e o número do CPF do credor e do devedor, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário. Ótimo. O protesto de decisão judicial, letra E. O protesto de decisão judicial também poderá ser efetivado em razão de determinação do juiz. Na hipótese de estar acompanhada de peças processuais e sendo processo eletrônico, o delegatário receberá a senha de confirmação da validade, autenticidade dos documentos para conferência no portal ESAGE. Verdade. É o parágrafo 1º do artigo 846-A. Correto. Questão 11ª. Questão 11. Relativamente às disposições gerais do tabelionato de protesto, assinalar aquela correta. Relativamente ao protesto da decisão judicial, efetuado o pagamento, o tabelião fará no primeiro dia seguinte, é para marcar a correta. Falso, isso está equivocado. O repasse do valor diretamente ao credor por depósito bancário com os dados por ele fornecidos ou ainda ao seu procurador, desde que este tenha poderes especiais na procuração para receber valores. No primeiro dia útil seguinte. No primeiro dia útil seguinte. No primeiro dia útil seguinte. É o parágrafo 5º aqui do artigo. Vamos voltar aqui para nós localizarmos o artigo. É o artigo 846-A, parágrafo 5º. No primeiro dia útil seguinte.
Exatamente. Letra B. Relativamente ao protesto da decisão judicial, não sendo passível efetuar o pagamento, informará imediatamente essa situação ao juízo e aguardará a determinação judicial de como efetuar o repasse. Até aí, tudo bem. Com a resposta do juiz, o repasse será efetuado diretamente ao credor no primeiro dia útil seguinte por depósito bancário com os dados por ele fornecidos, mas nunca ao procurador. Não, falso. Ou ainda ao seu procurador, é o que diz o parágrafo 6º, desde que este tenha poderes especiais da procuração para receber valores. Letra B, equivocada. Letra C. Relativamente ao protesto da decisão judicial, o cancelamento do registro do protesto será feito à vista de requerimento escrito, assinado pelo exequente ou por seu procurador, independentemente de ordem judicial, por decisão do juiz ou por qualquer interessado, nas hipóteses elencadas nos incisos 1 a 3 do 894. Isso é verdade. Isso é verdade. O cancelamento do registro do protesto é o parágrafo 7º. O cancelamento do registro do protesto será feito à vista de requerimento escrito, assinado pelo exequente ou por seu procurador, independentemente de ordem judicial, por decisão do juiz ou por qualquer interessado, nas hipóteses elencadas nos incisos 1 a 3 do artigo 894. Perfeito. Correto. Letra D. Antes de realizar o protesto contra a avalista ou contra o fiador que não renunciou ao benefício de ordem, é dispensável o tabelião exigir do apresentante prova de que o devedor principal tenha sido protestado. Isso é falso. O tabelião é dispensável ou não? O tabelião exigirá do apresentante, é o artigo 847. Antes de realizar protesto contra a avalista ou contra o fiador que não renunciou ao benefício de ordem, o tabelião exigirá do apresentante prova de que o devedor principal tenha sido protestado, artigo 847. Letra E. O termo de protesto para fins falimentares não terá os mesmos elementos do termo de protesto comum. Falso, terão sim. Artigo 848. Tanto o termo de protesto para fins falimentares quanto o comum terão os mesmos elementos. Ótimo. Portanto, a correta é a letra C. Questão 12. Relativamente aos livros e arquivos do tabelionato de protesto, marque V ou F. Vamos agora para os livros e arquivos. Nós temos 2 livros obrigatórios, que são o livro de protocolo, dos títulos e outros documentos de dívidas apresentados, e o livro de registro de protesto com índice. Vamos lá. É facultativo o livro de protocolo? Falso. É verdade. É obrigatório o livro de protocolo. É facultativo o livro de registro de protesto? Não. É obrigatório o livro de registro de protesto com índice. O livro de protocolo deverá conter número de ordem, número do protocolo e a natureza e valor do documento da dívida? Sim, verdade. A letra C está verdadeira. O livro de registro de protesto não deverá conter o tipo e motivo do protesto e emolumentos? Não, ele deverá conter sim. Vamos lá? O livro de protocolo, o livro de registro de protesto também conterá tipo e motivo de protesto e emolumentos. 852, incisos 1 e 2. O livro de registro de protesto conterá, além de outros elementos, a taxa do FRJ e conterá outras despesas. Exatamente, taxa do FRJ e outras despesas. Portanto, está verdadeira a letra E, a letra D está falsa, a letra C está verdadeira e a e B estão falsas. Ótimo. Questão 13. Relativamente à apresentação dos títulos no tabelionato de protesto, assinale a incorreta. Se os senhores observarem, nós estamos agora no capítulo 3º do procedimento, na seção 1ª, apresentação. O título ou documento de dívida é marcar a incorreta. O título ou documento de dívida serão recebidos na seguinte ordem pelo tabelião: do lugar de pagamento neles declarados, do domicílio do sacado ou devedor neles indicados, do domicílio do credor. Verdadeira. 854, 1, 2 e 3. Se houver mais de um devedor com domicílios distintos e o documento de dívida não declarar o lugar do pagamento, a recepção será realizada por tabelião do domicílio do primeiro, não, falso, de qualquer um deles. Parágrafo único 854. Se houver mais de um devedor com domicílios distintos e o documento de dívida não declarar o lugar do pagamento, a recepção será realizada por tabelião do domicílio de qualquer um deles. Letra C. Incumbe ao apresentante informar
se deseja o protesto para fins falimentares. Isso é verdade. Vamos lá? 856. Incumbe ao apresentante informar se deseja o protesto para fins falimentares. 856. Letra D. O apresentante poderá requerer que seja omitido do protesto o nome de uma ou mais pessoas vinculadas à obrigação e, caso não haja tal requerimento, figurarão no instrumento de protesto todas as pessoas vinculadas à obrigação, exceto a do avalista e a do fiador, independentemente do caráter obrigacional expresso no documento. Olha, isso é verdade. É o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 856. O contrato de câmbio deverá ser apresentado com o valor da dívida em moeda corrente nacional. Isso é verdade, 857. Exato, 857. Portanto, a questão 13 está incorreta, a letra B, porque não é o domicílio do primeiro, mas é o domicílio de qualquer um deles. Questão 14. Relativamente à distribuição dos títulos no tabelionato de protesto, assinale aquela que se revela correta. Então, vamos lá. A distribuição é a seção 2 do procedimento. O documento de dívida e a respectiva indicação apresentada eletronicamente pelo apresentante que aderir à Central de Remessa de Arquivos, CRA, serão distribuídos pela Central de Distribuição de Títulos, observadas as normas técnicas e os procedimentos divulgados pelos canais institucionais. Isso é verdade, é o artigo 860 caput. É permitida a distribuição de documento de dívida com ausência de requisito formal exigido para o protesto? Falso, isso é falso, não é permitido. É proibido, artigo 861. Letra C. O tabelião mediante recibo não deverá devolver o documento de dívida ao apresentante quando for inadvertidamente distribuído com ausência de requisito formal? Não, ele deverá devolver, artigo 862. Letra D. Depende de nova distribuição o título cujo protesto tenha sido sustado por ordem judicial ou evitado pelo devedor por motivo legal. Falso, falso. Independe. 863. Independe de nova distribuição o título cujo protesto tenha sido sustado por ordem judicial ou evitado pelo devedor por motivo legal. Letra E. A distribuição equitativa em números e valores será realizada no dia seguinte ao da apresentação do documento de dívida, o qual será entregue ao tabelionato no máximo no segundo dia útil imediato. Isso é absolutamente falso. O 864 ele diz o seguinte: a distribuição equitativa em número e valores será realizada no mesmo dia da apresentação do documento de dívida, o qual será entregue ao tabelionato no prazo máximo, no máximo no dia útil imediato. 14, portanto, a letra A está correta, todas as outras estão incorretas. Questão 15. Relativamente ao apontamento dos títulos no tabelionato de protesto, assinale a alternativa correta. O documento de dívida será apontado em até 24 horas no livro de protocolo, segundo a ordem de apresentação. Pessoal, estamos aqui a tratar do Código de Normas, hein? Não estamos falando da 9492. Então, os senhores fiquem atentos à letra fria aqui do Código de Normas. Isso aqui está incorreto. Eu vou dizer para os senhores a fundamentação. Em relação ao 865, vai falar sobre o distribuidor. O distribuidor providenciará, aqui estamos na distribuição, aqui é o apontamento. O documento de dívida deverá ser imediatamente apontado, segundo a ordem de apresentação, 867. Letra A, falso. B. O tabelião anotará no documento de dívida o número do apontamento no livro de protocolo e a data de apresentação. Isso é verdade. 868. Não, é 869. 869. O tabelião anotará no documento de dívida o número do apontamento no livro de protocolo e a data da apresentação. O cheque, letra B correta, portanto. Letra C. O cheque deve ser apontado, o cheque a ser apontado conterá a prova de apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, inclusive se o protesto tiver a finalidade de instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Isso é falso, exceto, salvo, 870. O cheque a ser apontado conterá a prova de apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, salvo se o protesto tiver a finalidade de instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito, artigo 870.
Letra D. O cheque emitido de conta bancária conjunta será apontado contra ambos os titulares da conta corrente. Não, isso é falso. É contra o signatário indicado pelo apresentante. Artigo 871. A letra D está falso. E é vedado o apontamento de cheque devolvido pelo estabelecimento bancário pelos motivos. Isso é recorrente nas provas. Os motivos são 20, 25, 28, 30 e 35. 20, 25, 28, 30, 35. Os senhores vão pensar 20, 25, 30, 35 e 28. Sempre cai, é o artigo 872. Tal vedação não alcança o título endossado ou garantido por aval. Ótimo. Questão correta. Questão 15, a letra B. A assertiva correta é a letra B. Questão 16. Relativamente à intimação no tabelionato de protesto, assinale aquela incorreta. Vamos lá. Letra A. Excetuados os avalistas, os fiadores que não renunciaram ao benefício de ordem e os expressamente excluídos pelo portador do documento de dívida, o tabelião expedirá, excetuados os avalistas, os fiadores que não renunciaram ao benefício de ordem e os expressamente excluídos pelo portador do documento, o tabelião expedirá intimação a todos os responsáveis pela obrigação de pagar ou de aceitar, o que será realizado até o primeiro dia útil subsequente à data do recebimento do documento da dívida. É para marcar incorreto? Isso é falso. Isso é falso, porque o 873, inciso 1, ele diz que até o segundo dia útil subsequente à data do recebimento do documento de dívida. 873, inciso 1. Letra B. Então, está errado a letra A. Estes são os prazos. Excetuados os avalistas e os fiadores que não renunciaram ao benefício de ordem e os expressamente excluídos pelo portador, o tabelião expedirá intimação a todos os responsáveis pela obrigação de pagar ou de aceitar, o que será realizado até o primeiro dia útil após o depósito prévio dos emolumentos e das demais despesas. Verdade, 873, inciso 2. Ok. A intimação conterá elementos, a letra B está correta. A intimação conterá, dentre outros elementos, nome e endereço do devedor, características do documento de dívida apontado, espécie, número, valor e vencimento, e discriminação das quantias devidas, acréscimos, emolumentos e outras despesas, bem como intimação para aceite ou pagamento no período legal, acompanhada de alerta quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo. 874, nome, endereço, características do documento de dívida apontado, espécie, número, valor e vencimento, e discriminação das quantias devidas, acréscimos, emolumentos e outras despesas. Número do protocolo, inciso 6, intimação para aceite ou pagamento no período legal, acompanhada de alerta quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo. Ok, perfeito. Correto, a letra C está correta. Far-se-á a intimação por carta registrada, letra D. Far-se-á a intimação por carta registrada com aviso de recebimento, pessoalmente por edital, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, tiver a localização incerta, ignorada ou inacessível e não for localizada, realizada pelo menos 2 tentativas de entrega. Correto, absolutamente correto. 875, 13, A, B e C. 875, 3, A, B e C. Perfeito. Então, a letra A está incorreta, todas as outras estão corretas. Questão 17, é para marcar a correta. Letra A, o tabelião não devolverá o documento de dívida no momento da apresentação do requerimento pelo apresentante ou procurador, que será anotado no livro de protocolo, desde que pague os emolumentos e as demais despesas. Não, ele devolverá. Isso é falso. Vamos localizar aqui o fundamentação. Aqui ele está falando do edital, as regras previstas, o cumprimento da intimação, o 880, a seção 5ª da desistência, relativamente à desistência e pagamento no tabelionato de protesto. O tabelião, artigo 880, o tabelião devolverá o documento de dívida no momento da apresentação do requerimento pelo apresentante ou procurador, que será anotado no livro de protocolo, desde que pague os emolumentos e as demais despesas. Correto. Portanto, a letra A está incorreta porque diz não devolverá e o artigo 880 diz que devolverá. Letra B.
O tabelião não devolverá o título ou documento de dívida no momento da apresentação do requerimento, devendo anotar antes no livro de protocolo. Não, isso é falso. O tabelião devolverá o título ou documento de dívida no momento da apresentação do requerimento. É o 880. Pelo apresentante ou procurador, que será anotado... Não, a letra B é o 881. O tabelião devolverá o título ou documento de dívida no momento da apresentação do requerimento, que será anotada no livro de protocolo. Letra B está equivocada. Letra C. Desde o registro do protesto, o pagamento abrangerá o valor do principal, os juros legais e os encargos expressamente convencionados. Isso é falso. Desde o vencimento da dívida, artigo 882. O pagamento abrangerá principal, juros legais, encargos expressamente convencionados. Além da quitação da dívida, também serão recolhidos emolumentos e ressarcidas despesas de remessa postal, de edital, condução e diligência. Correto. Parágrafo único do artigo 882. Além da quitação da dívida, também serão recolhidos emolumentos e ressarcidas despesas de remessa postal, de edital, condução e diligências. Letra E. O tabelião, mediante convênio, não admitirá que o estabelecimento bancário proceda à arrecadação de valores no recinto da serventia. Falso. Não admitirá? Não. 884. O tabelião, mediante convênio, poderá admitir que o estabelecimento bancário proceda à arrecadação de valores no recinto da serventia. Portanto, correta a letra D. Questão 18. Relativamente ao registro de cancelamento no tabelionato de protesto. Então, vamos continuar aqui. Registro de cancelamento é a seção 7ª. Esgotado o prazo de 3 dias úteis, é para marcar a incorreta. A contada intimação do devedor, sem que tenha havido pagamento, o aceito ou a devolução, o tabelião lavrará e registrará imediatamente o protesto, sendo que o protesto não será registrado na hipótese de desistência de situação. Verdade. Isso é verdade. 885, parágrafo I, parágrafo caput, parágrafo único. Perfeito. Devolvido o comprovante de entrega da intimação após o decurso do prazo, o protesto será lavrado imediatamente. Perfeito. 886. Ok. Letra C. Revogada a ordem de sustação, a lavratura e o registro do protesto serão efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação. Entretanto, o ato não será lavrado se depender de consulta ao apresentante, hipótese em que o prazo será contado da data da resposta. Correto. Isso é verdade. Isso é verdade. 888 e parágrafo único. Correto? Letra D. Após a lavratura do instrumento de protesto, o devedor poderá requerer que sejam registradas as razões que o levam ao descumprimento da obrigação. A manifestação escrita do devedor possibilitará o protesto imediato. Falso. Falso. 889. Enquanto não lavrado o instrumento de protesto, o devedor poderá requerer que sejam registradas as razões que o levam ao descumprimento da obrigação. E a manifestação escrita do devedor possibilitará o protesto imediato. 889, 890. Enquanto não lavrado. Letra E. Portanto, questão 18, letra D está falsa. Letra E. O instrumento deverá conter alerta ao apresentante e ao credor de que sua exibição pelo devedor ao tabelionato permitirá o cancelamento do protesto. O instrumento será expedido uma única vez por ocasião do registro do protesto. Exato, isso é verdade. 891. O instrumento deverá conter alerta ao apresentante e ao credor de que sua exibição pelo devedor ao tabelionato permitirá o cancelamento do protesto. O instrumento será expedido uma única vez por ocasião do registro do protesto. Ótimo. Agora, questão, portanto, 18, letra D. Questão 19, se não me engano, é a última questão do bloco 6. Exato. Vamos tratar das certidões no tabelionato de protesto, assinalar aquela que se revela incorreta. Vamos lá para o capítulo 4º, que é o último capítulo, né, do tabelionato do título 7º, que trata do protesto de títulos e outros documentos de dívida. Relativamente às certidões no tabelionato de protesto, assinale a alternativa incorreta. Letra A.
Quando houver solicitação do interessado, o tabelião fará constar da certidão negativa de protesto, em nome de empresário individual, se for o caso, a existência de protesto em nome da pessoa física correspondente. Verdade. É o 895. Quando houver solicitação do interessado, o tabelião fará constar da certidão negativa de protesto em nome de empresário individual, se for o caso, a existência de protesto em nome de pessoa física correspondente. B. Na comarca com mais de uma serventia de protesto, o tabelião poderá remeter ao distribuidor certidão em forma de relação na qual constarão os pagamentos, desistências, sustações e cancelamentos efetuados. Verdade. É o caput do artigo 896. Letra C. As entidades representativas da indústria e do comércio, aquelas vinculadas à proteção do crédito, ou as entidades de classe conveniadas, o tabelião fornecerá, quando solicitada, certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados. Exatamente, é o artigo 897. Exatamente. Constará da certidão alerta de se tratar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Exatamente. 897, parágrafo 1º. Caso o destinatário desatenda a vedação de se tratar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente, ou forneça informação sobre protesto cancelado, será devida multa a ser aplicada pela autoridade judicial competente. Falso. O fornecimento da certidão será suspenso. Parágrafo 2º. Caso o destinatário desatenda a vedação do parágrafo anterior, ou forneça informação sobre protesto cancelado, o fornecimento da certidão será suspenso. Pessoal, então aqui nós encerramos os nossos exercícios do Código de Normas. Foram 6 blocos. Nós tivemos aí mais que 6 aulas, mas ainda nós vamos ter uma aula, porque em alguns dos blocos nós tivemos 2 aulas, em outros nós tivemos 3 aulas, mas nós ainda vamos ter um bloco de exercícios com exercícios da Lei 8935 e um bloco de exercícios com exercícios da Lei 9492. Então, eu agradeço aos senhores pela presença e nós continuamos aí com o nosso cronograma para a prova de Santa Catarina. Então, quero agradecê-los, muito obrigado, e nos vemos aqui agora no próximo bloco de exercício da Lei 8935. Então, muito obrigado e até mais.